A ideia, nesse momento dessa plenária, é que nós possamos, primeiro, ouvir o próprio sindicato dos professores para explicar em que pé está a greve. Eu acho que é muito importante que os companheiros e companheiras de outras entidades entendam como que se desdobrou, se deu essa greve, em que pé nós estamos agora. E temos uma assembleia na quinta-feira, marcada lá na Funarte, a partir das 9h30 da manhã. Um pouquinho da legitimidade da nossa pauta, né? Porque nós vivemos um momento de tentar disputar o que o governo traz como mentiras, se apropriando e se utilizando da grande imprensa. Então, a gente vem aí amargando 8 anos de congelamento salarial. O Distrito Federal, que em 2015 recebia 101% do piso nacional, hoje nós recebemos 4,3% abaixo do piso nacional. Então a gente está tentando dialogar muito esse fato com a sociedade. Porque Ibanez inaugura pela primeira vez, está aqui a Fátima da CNTE, pode testemunhar isso, né, Fátima, nas nossas lutas, né, em defesa do piso, que pela primeira vez o Distrito Federal inaugura a ilegalidade com a nossa categoria com relação ao piso nacional, o que é muito lamentável, porque quem está na ilegalidade é o governador Ibanez. Ele está na ilegalidade tanto com relação à lei do piso, quanto com relação à meta 17 do Plano Distrital de Educação, que traz lá, na meta 17, a isonomia com a média das carreiras de nível superior do Distrito Federal. Então a gente vem desde o ano passado tentando construir essa mesa de negociação. Começamos a primeira assembleia o ano passado, início do ano, com uma pauta extremamente legítima, tudo bom, meu bem? E que o governo, a Secretaria de Educação, ia para a imprensa para deslegitimar a nossa pauta, porque naquele momento nós tínhamos a companheira Rosilene, nossa candidata ao Senado. Então, o tempo inteiro, o governo tentava deslegitimar a nossa pauta. Enfrentamos a dificuldade da legislação eleitoral e avaliamos que a greve naquele momento seria muito ruim da gente conseguir construir, porque o governo ia sangrar o movimento até a data limite da lei eleitoral. Fato é que, passadas as eleições, a nossa mobilização garantiu que o governo publicasse no edital. E isso está ajudando muito a gente desconstruir essa narrativa do governo de colocar a nossa greve como uma ação irresponsável com a comunidade. Porque em setembro foi publicado um GT pelo próprio governador, com representantes da Secretaria de Educação, para a gente discutir o nosso plano de carreira. Fizemos esse trabalho de setembro a dezembro. Nós pegamos a nossa lei, que é a 5105, e fomos do primeiro ao último artigo, trazendo ali todas as atualizações e construções do que entendíamos que precisávamos avançar. Finalizado esse processo da nossa minuta de proposta de reestruturação de carreira, que acabou dia 23 de dezembro, tivemos uma reunião com a Secretaria de Educação às vésperas do Natal. E ela deu ok e publicou, está publicado, é institucional, tem lá a logo da Secretaria de Educação e a assinatura de representantes do governo. Iniciamos o ano com a expectativa de uma reunião já com a economia. Aconteceu tudo que aconteceu dia 8 de janeiro, a gente passou a enfrentar todos os problemas da tentativa de golpe e o afastamento do governador Ibanez e também o secretário de Economia envolvido aí, né, com o alvo das denúncias do IPREV, enfim, isso deu uma travada em janeiro, mas em fevereiro nós retomamos a insistência do governo receber a nossa comissão. Para vocês terem ideia, só até a data da Assembleia, nós protocolamos 7 ofícios com solicitação de reunião com o governo. Então, se há uma intransigência, essa intransigência é do governador. Nós protocolamos 7 ofícios sem nenhuma resposta, porque nós queríamos discutir o plano de carreira. A primeira Assembleia foi dia 14 de março, com a Assembleia marcada próxima, dia 26 de abril, com indicativo de greve. Aí nós jogamos nossa campanha nas ruas, ocupamos todos os outdoors da cidade, ocupamos todas as mídias, ocupamos todos os espaços que podíamos para denunciar para a sociedade que o governo não recebia a nossa categoria para negociar e que nós estávamos querendo negociar.
A Assembleia que aprovou a greve tinha uma reunião marcada com a Casa Civil para o dia 3 de abril. Como a Assembleia deflagrou a greve por ampla maioria, foi uma Assembleia linda, nós fizemos uma mobilização intensa. A diretoria do Simpro tem se jogado nas escolas. Nós visitamos as 700 escolas do Distrito Federal. Somos 39 diretores, 2/3 ainda em sala de aula à noite. E nós fizemos esse trabalho extremo, mas como prioridade máxima. E também a gente transformou a Câmara Legislativa em quase que uma subsede do sindicato. Nós estávamos lá todos os dias. Iniciamos o ano letivo com um café da manhã na sede do Simpro e convidamos todos os parlamentares. E protocolamos, porque a minuta do plano de carreira é um documento longo. Não dá para as pessoas compreenderem, mas nós fizemos uma síntese do que era prioridade. E fomos a cada gabinete e protocolamos o que lá nós tínhamos como prioridade. Mandamos para a Secretaria de Educação. E o que muito nos surpreendeu, a primeira reunião que teve com a economia, o secretário de Economia alegou que não conhecia a nossa pauta. Isso nos surpreendeu, porque ela está lá com a assinatura do governo desde 23 de dezembro. Ele disse que não sabia, não tinha acesso. Com o secretário da Casa Civil, Secretaria de Economia e Secretaria de Educação, e a gente tem que denunciar isso, o secretário da Casa Civil falou a mesma coisa. Mas eu não tenho a pauta de vocês, eu não conheço o que vocês estão pedindo. Ali nós expusemos a Secretaria de Educação pela irresponsabilidade de ser o representante dessa pasta, não da categoria, mas dessa pasta, e não ter encaminhado para o governo aquela minuta que nós havíamos construído e trabalhado mais de 3 meses nela. Num dado momento da reunião, o secretário executivo, quando eu questionei por que ele não encaminhou o nosso documento, ele disse, não, porque eu achei que era demais o que estava ali. E aí nós denunciamos, mas não é você que tem que achar que é demais, é a mesa de negociação que impõe os limites. Nós estamos à véspera de uma assembleia e o governo está dizendo que não tem acesso à nossa pauta. Então, companheiros e companheiras, tem sido um processo extremamente desgastante e o governo, no dia que a Câmara Legislativa aprovou os 18%, que não são 18%, a gente está tendo que desmentir isso, porque são 6%. 6% que não tira o DF da ilegalidade com relação ao piso nacional. Isso é escandaloso, que para o conjunto da classe trabalhadora, ele tenha esse tratamento. E foi o que nós dissemos e continuamos dizendo, e falamos isso ontem na Câmara Legislativa. Por que ele não chamou os representantes das categorias? Por que ele não chamou o nosso sindicato para negociar, para ele saber o que era prioridade para a gente? Porque eles estão dizendo que o governador é o único governo do Brasil que já, de imediato, concedeu 18% para todas as categorias. Isso não é tratamento isonômico, porque não tem como tratar igual os desiguais. É desleal, sobretudo, porque na campanha da sua primeira candidatura, ele gravou um vídeo que está circulando, que disse que a nossa categoria teria prioridade no seu mandato, que iria receber o teto das categorias, e que, inclusive, o professor deveria ganhar como juiz, e a categoria está revoltada com isso. As redes sociais não perdoam. Está lá registrado. Tanto que o grito de guerra o Ibanez, você que diz que o professor tem que ganhar como juiz. Foi ele que disse isso. Então foi um governo que virou as costas para a educação pública, não pensou em como trazer uma proposta, uma política pública que conseguisse reparar todos os danos deixados durante a pandemia. E agora, com a categoria com uma greve legítima, ele quer usar esse argumento que vai ser mais um prejuízo para as famílias. Então é isso, companheiros e companheiras, quero agradecer o apoio aqui de todo mundo. Assim, é muito importante a gente estar junto, né, nesse momento, porque não está fácil. A nossa luta realmente é contra um governo extremamente autoritário, mas a nossa categoria está com sangue no olho para a rua. Acho que a gente tem que fazer um grande movimento contra a judicialização da greve. A judicialização da greve. Sabe o que significa isso? Significa romper o processo negocial. Romper aquilo que eles diziam que devia ser valorizado. Porque eles não diziam que era um negociado que deveria prevalecer sobre o legislado. Então você está arrancando a possibilidade de, numa mesa de negociação, você construir aquilo que são os parâmetros necessários
para os pactos que se fazem entre empregadores ou entre o governo e os educadores e educadoras. Houve 7 tentativas de retomar esse processo de reestruturação da carreira e o governo virou as costas. Então, que negociação é essa que eles estão falando? Mas antes, Gabriel, só pedir licença para registrar a presença da FENACEP, que está aqui também presente, que eu esqueci, do nosso companheiro Rodrigo Brito, também nosso ex-presidente aqui da CUT, que está aqui conosco, bancário, e está aqui ajudando a gente a organizar essa luta sempre. Acho que essa é uma greve que também traz para a tona e para o centro um debate da cidade, né, que estava interditado, né? Foi interditado na eleição. Nós não queremos transformar, obviamente, a greve numa disputa eleitoral, não se trata disso, nem numa disputa política, né, partidária, mas se trata de um debate crucial sobre a cidade, sobre serviço público e como que o Distrito Federal, nos últimos anos, trata mal os serviços públicos e seus servidores, né? Acho que essa agenda, a greve, começa a demonstrar isso. E tem uma construção, Lu, e quero já parabenizar a direção do Simpro, de uma capacidade de ter muita unidade com a sociedade, né? É uma greve, toda greve que a gente começa, a gente fala, essa greve é diferente, né? Porque é mesmo, né? Toda greve tem elementos novos, toda greve tem um contexto político novo, e essa começa com essa diferença construída, muito importante, com o apoio da sociedade em geral, muito forte, apesar, né, da estrutura potente do governo, propaganda na televisão, mentindo, judicialização, tentativa de criminalização. Nem a base do governo na Câmara Legislativa hoje se sente à vontade para defender o governo. A fala da Lu, quando nos diz 7 ofícios enviados, não respondidos, quando diz que o secretário não tinha informação da pauta, são formas e maneiras de burlar o direito de negociação coletiva, o direito de greve. Devido à ausência de uma regulamentação, ficam nos empurrando com a barriga todo esse processo. Então, essa mentira do governo dizer que não teve negociação, que estava em negociação, que não tinha informação, né, é a maneira de nos maltratar nesse processo. Que tem sido dito aí pela imprensa que o governo deu 18% de reajuste. Primeiro, não é 18%, é 6%, porque o 18% é em 3 anos, em 3 etapas, 6, 6, 6. E, enfim, eu queria começar declarando o apoio dos estudantes à greve, né? O movimento estudantil, ele sempre lutou por uma educação pública e de qualidade. E a gente entende que não é possível a gente ter isso sem a devida valorização dos profissionais da educação, dos nossos professores, dos nossos orientadores. Porque nós sabemos que essa greve tem sido uma verdadeira aula para toda a comunidade, do quanto é importante essa profissão que vem sendo cada vez mais atacada e desvalorizada. Qualquer ação, qualquer instrumento de luta dos trabalhadores, eu acho que nossas entidades, nossos movimentos devem já de cara apoiar e organizar as nossas bases para dar sustentação e apoio para as greves, no caso a greve dos professores, dos orientadores, legítima. E o Ibanez, ele tem um histórico de mentiroso contumaz, né? Quem não se lembra que ele falou que não ia privatizar a SEB, entre outras várias mentiras que ele falou e não cumpriu. Recurso tem o Fundo Constitucional, teve a maior arrecadação dos últimos tempos, né, do GDF, que está amplamente divulgado, inclusive como propaganda desse governo. Essa greve precisa mesmo de todo o apoio do movimento sindical, porque não é uma greve apenas por reajuste salarial, não é uma greve apenas pela restauração da carreira da educação, é uma greve para a educação, para salvar a educação. E que lá nós colocamos claramente, não foi, Luciana, de que esse reajuste de 18% é insuficiente para repor as perdas salariais. Temos um grande compromisso com a educação, independente de gabinete, mas como dirigente sindical que a gente foi, dessa Central Única dos Trabalhadores também, dizer que o gabinete da deputada Adriana Costa, inclusive ela como membra titular da Comissão de Educação, pediu para que a gente colocasse aqui como solidário a essa luta. E esse problema dos professores, até onde eu sei, era uma categoria que nunca teve
ameaçada desse ponto de vista. Com 2 dias de greve eles fizeram isso aí. Na verdade é para abrir caminho para poder colocar como uma norma, como uma regra geral, o fim do direito de greve dos trabalhadores. Ou seja, uma medida ditatorial contra os trabalhadores. Que eu acho que o pontapé foi dado, não tem recuo mais. É partir para cima. Então nós temos que sim ir para a rua, através da solidariedade de classe. Nós do Correio estamos aqui apoiando completamente aqui, dentro das nossas possibilidades aqui, o movimento, Luciano. E se precisar, vamos atrás também de fazer os piquetes com vocês. A pauta que está aqui é que vai, sim, educar melhor e garantir que cheguem à universidade pública os nossos filhos, os nossos netos, os nossos sobrinhos. Então, nós temos responsabilidade com essa greve de desmentir as mentiras de Ibanez nas redes sociais. Mas registrar também que os companheiros comerciais, os companheiros vigilantes estão aqui presentes também na nossa atividade. Nós queremos externar o nosso apoio aqui à greve dos professores, porque a educação é fundamental. Geralmente, quando assume um governo de direita, a primeira coisa que ele quer desmontar são as políticas públicas de educação e saúde. Essa é a pauta que eles têm, nós não podemos deixar isso. Parabéns por vocês estarem se mobilizando, parabéns por essa resistência. Nós vamos realizar hoje à noite, hoje outra plenária, onde nós vamos tirar um apoio da periferia efetivo à greve. A nossa categoria aprovou recentemente um apoio à greve dos professores, chamar a Assembleia para apoiar. A importância da demonstração do apoio nas redes. Nós já temos várias notas, jornais, impressos que foram feitos pelas entidades, outros que estão sendo feitos e já foram aqui informados, e que isso fortalece muito a luta e mostra, energiza a categoria de que não estamos sós fazendo uma luta, nós temos o apoio de outras entidades, outras categorias. Isso é muito importante para nós. Bom, gente, primeiro, assim, reafirmar, né, nossa profunda gratidão a todo apoio, porque é isso, né, essa luta é nossa. Um abraço grande para vocês e sigamos aí firmes. É isso aí, companheiros e companheiras. Agradeço a todos e todas que passaram essa manhã aqui, disponibilizaram esse tempo da manhã conosco.